Nós vamos dar continuação ao tema do capítulo 6. Estou profundamente feliz por estar mais uma aula juntos com vocês, reencontrar os amigos queridos dessa casa. E o que é interessante é que este tema é o primeiro tema, digamos que com um foco bem maior na biologia. E até por ser físico, eu percebi, nossa, o quanto a obra Evolução em Dois Mundos, ela traz uma vasta, digamos que traz muitos conceitos, e às vezes em uma página ou em meia página, eu precisei buscar outros livros ou mesmo alguns sites confiáveis para compreender. Então, o primeiro impacto para mim no estudo desse capítulo foi o como é rica a contribuição científica que André Luiz e a equipe inteira nos deixou. Nós vamos dividir aqui, desta vez, também algumas reflexões sobre evolução e sexo. Primeiro, nos situando sobre a reprodução. A reprodução, como capacidade de deixar descendentes, é a principal característica da vida. E ela tem como um grande objetivo a perpetuação, preservar a nossa espécie. A espécie em si, tornando-se assim uma das diferentes funções que estão presentes no ser vivo. Então nós temos como exemplo a respiração, circulação, digestão, são funções que nos mantêm vivo, mas a reprodução é a função específica que tem como finalidade preservar a nossa espécie. Do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente se desenvolve. Primeiro, vindo de Deus, ou grande força do universo, esse princípio de inteligência, ele estagia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. E é nesse processo, nesses milhões e milhões de séculos, é que nós nos desenvolvemos e temos uma conexão com tudo que existe na natureza. E uma palavra interessante nos domínios da mediunidade, estudadas no curso anterior, no capítulo sobre passe, uma orientação que foi dada a André Luiz é que tudo é espírito na natureza. Tudo é espírito na natureza. Então, do átomo até os espíritos na angelitude, nós vemos o espírito se manifestar por meio de uma condensação energética que nós chamamos de fluido cósmico universal, e essa condensação na forma de átomos. Átomos que se juntam formando moléculas, as quais vão constituir os diversos organismos que existem, ou seja, as diversas roupagens que o princípio inteligente vai ter. Então nós aqui, hoje na espécie humana, estamos nesta roupagem, nesse templo chamado corpo físico, o qual manifesta o nível de inteligência que nós conseguimos construir ao longo desses milhões e milhões de séculos. Só que quando eu penso numa bactéria, ao invés de pensá-la como vilã, porque no nosso cotidiano as doenças, elas trazem muitas dores, muitos sofrimentos, a própria morte física, e muitas vezes bactérias, que são esses agentes, nós não paramos para pensar que também são princípios inteligentes no caminho da evolução.
Só que para que esses princípios inteligentes sejam na forma de uma alga, ou seja, na forma de um inseto, para que esses princípios em massa possam, digamos que reencarnar, há necessidade da reprodução. Ou seja, de leis, de uma organização que possa preservar a espécie e a capacidade desse princípio inteligente de ele vivenciar as experiências. Porque é vivenciando as experiências que o princípio inteligente expande. Ele deixa de ser um princípio, apenas um simples princípio, para se tornar um ser inteligente. Porque enquanto é um princípio de inteligência, está no início, mas a inteligência vai se desenvolvendo, até nós adquirirmos o instinto, em seguida a razão, e da razão a intuição e tantas outras coisas. Então é aí que iniciamos, primeiro contextualizando que existem dois tipos de reprodução, segundo a ciência atual: a reprodução agâmica e a reprodução sexuada. A primeira é que um único indivíduo origina os outros, e isso acontece com muitos tipos de bactérias. Agora, a reprodução sexuada é um mecanismo em que normalmente dois organismos originam um novo indivíduo com troca de material genético. Com troca de material genético. Então fui buscar essa informação porque a primeira frase, primeiro conceito de André Luiz nesse capítulo foi que, dobradas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, lembrando, experimentadas, né, elas estão experienciando, tudo sob supervisão de espíritos superiores que vão promover as mutações, e que nossa ciência terrena, até mesmo pelo que Lamarck e Darwin nos apresentaram em teoria, não estamos considerando ainda na ciência terrena o trabalho dos espíritos superiores que fazem essas mutações, ou essas mudanças, para que o princípio inteligente se manifeste de uma forma maior. Então a evolução acontece nos dois planos. A evolução ocorre nos dois mundos. No mundo físico, quando pensamos aqui nas células e nos organismos, mas no plano espiritual, quando os engenheiros siderais fazem as mudanças, e que quando o ser reencarna, ali reencarna já com uma outra configuração, uma outra configuração orgânica ou física para se manifestar mais. Então, a diferença de uma espécie para outra, como que ocorre essa mudança? No plano espiritual. É por isso que a nossa ciência às vezes não consegue acessar realmente o porquê que, eventualmente, aí quando lembramos de Lamarck, né, o exemplo da girafa, na teoria dele, que o ambiente faz com que o ser se modifique, né? E na girafa, o exemplo que ele coloca é que uma girafa maior consegue alcançar o alimento, isso a gente viu na escola, enquanto as menores não alcançam. Então o ambiente acaba selecionando, segundo a teoria. E já para Darwin, a história era outra. Então existe um degrau, existe um hiato aí, que isso fica muito claro quando as entidades espirituais atuam. E é isso que nós vamos falar agora. Bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no hilo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhe são desfechadas
pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Então, esses orientadores são espíritos encarregados ao progresso. Então, eles alteram a característica do princípio inteligente e, em seguida, ao reencarnar, já começam a acontecer as mudanças. Presente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Então, nesse caso, a bactéria foi diferenciada por esses orientadores e apresentando uma configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino, aqui não falta leve radícula à feição de cauda. Então, eu pensei, nossa, o que significa radícula? Primeiro, fui buscar. Para entender a frase do André Luiz, vamos buscar as palavras. Radícula, eu não... aprendi que radícula é, a exemplo aqui de quando você planta um pé de feijão, por exemplo, radícula é exatamente essa parte, está aqui em zoom, né? Mas quando começa a nascer ali o embrião, tá? Por exemplo, quando você planta um pezinho de feijão. Tá? Então, essa estrutura tem o nome de radícula. Tá? Então, volto na frase dele. Mostra a configuração elipsoidal como se fora microscópico, bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula à feição de cauda. Então, essa é uma diferenciação que ocorre. A formação dessa pequenina cauda. Vamos para frente. E aí ele diz: é o leptópix que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. É aqui que nasce o sistema ou método de reprodução sexuada, no qual esse tipo de bactéria, Leptospira, tá? Aqui é um tipo de imagem. Fomos buscar num blog europeu de geologia o que eles dizem sobre essa primeira bactéria, segundo a equipe de André Luiz, que nos ensina, foi a primeira a ser diferenciada e iniciar a partir daí a reprodução. Então, um tipo de bactéria, digamos que tem uma característica magnética positiva, e outro tipo de bactéria tem uma característica negativa, magnética. E o encontro das duas gerando um material genético para uma nova bactéria. E assim a reprodução se iniciou. Então, nesse site eles dizem, então a ciência diz que essa bactéria, em geral, ela é conhecida por ser capaz de oxidar o ferro 2 e o manganês, produzindo o hidróxido de ferro e o óxido de manganês. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, diz assim: quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar até que a outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Então, mesmo André Luiz já diz naquele tempo que essa bactéria ela tem uma carapaça, ou seja, um envoltório à base de ferro. Tá? O que a ciência hoje realmente confirma a função, né, que elas têm, principalmente nas rochas, de oxidar o ferro. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento. Então elas entram em movimento. E ao entrarem em movimento, a energia que elas carregam, do ponto de vista eletromagnético, vai ser compatível ou atrativo a outro tipo de bactéria, digamos que da mesma linhagem, para a reprodução. Então ali já se inicia. Primeira imagem que me veio na mente, por exemplo, a corrida do espermatozoide ao encontro
do óvulo. Tá? Não que seja idêntico absolutamente do ponto de vista da própria ciência ou da biologia, mas me fez lembrar essa característica magnética da qual nós vemos o espermatozoide sendo atraído, ou ela é campo de atração ao óvulo, e, por outro lado, no início, tá, estas bactérias, ou o princípio inteligente animando as bactérias dessa espécie, elas são compelidas também ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras, nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos, de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra para renascerem. Então elas vivenciam o desencarne e os instrutores do plano maior mantêm a atenção para o processo de reencarne delas. Então a reencarnação e a desencarnação passa a estar vinculada a esse tipo de reprodução. E aí o que é interessante é que à medida que o princípio inteligente vai vivenciando as diversas experiências, ele vai passando para um outro patamar. Após um longo tempo de novas experimentações, na forma das algas verdes, agora já passa a animar, digamos que o corpo ou a roupagem, digamos assim, das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. Aí daqui em diante, digamos que do ponto de vista histórico, nós passamos, por esses milhões de anos, daqui em diante a esse tipo de reprodução. As algas verdes. Pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptothrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos, que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. A principal estratégia que nós podemos perceber, que a gente pode pensar, nossa, estamos vendo aí um tipo de, uma ciência, mas por que é assim? Por que houve essa mudança? Pensando aqui, refletindo, a principal finalidade da evolução é que o espírito possa, do coletivo, se individualizar. Então, no início, esse processo coletivo, para que o espírito possa se individualizar, ele necessita ter uma roupagem ou corpo que ele tenha liberdade de expressar o pensamento. Vamos pensar já no futuro. Chegou no reino animal. Para que ele possa expressar o seu pensamento e vai se individualizando, é necessário que todo o seu corpo esteja preparado para todos os tipos de possibilidades de sentimentos e pensamentos. Para isso, era necessário que para que o ser nascesse, nós tivermos uma grande gama de probabilidades de manifestação desse corpo, do organismo, da formação, para que chegássemos hoje a termos o que? As diferentes tipos de cor de pele, tipos de cabelo, a forma de falar, ou seja, o que conhecemos hoje como DNA, o código genético, tudo só seria possível se o princípio inteligente lá no início vivenciasse essa experiência, ou o plano espiritual superior, o que? Iniciar a reprodução sexual. Porque se fosse a reprodução assexuada, muito mais difícil você ter hoje os diversos tipos de códigos genéticos e combinações possíveis no reencarne de um espírito. Então a ideia principal que a gente percebe agora, a beleza, eu percebo agora falando para vocês, a beleza da criação está aí.
a oportunidade de nós sermos diferentes, de nós sermos nós mesmos, e de termos uma individualidade e poder expressar isso. Então, aí a gente entra numa parte onde entram as concentrações fluídico-magnéticas. Nessas concentrações fluídico-magnéticas é que o princípio inteligente consegue, a partir dos cromossomos, agora já vou começar a falar um pouco mais, no nosso caso, no reino nominal, são nessas concentrações fluídico-magnéticas que temos no núcleo celular, são nelas que nossos pensamentos, nossos sentimentos irão dar o comando às células. Então aqui André Luiz diz que ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada ou modificada, em massa astronômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. Então era necessário montar um berço para que os bebês em espírito, os espíritos bebês, digamos assim, entre aspas, pudessem estar com condições de viver. Então esses espíritos operários divinos montam as galáxias, montam os planetas. E aí dentro dos planetas, nós entramos em cena. E ainda sob a inteligência deles, com a supervisão de Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, que são moléculas, ou seja, de 1 nanômetro a 1 micrômetro, nós chamamos de coloides. E mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, que é o nosso caso, uma constituição bem mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos. Porque a reprodução, no nosso caso, é bem mais complexa se for comparado em condição das algas. Aqui, nós temos, nesse caso, os dons da reprodução nos cromossomos, e aí ele chama concentrações fluídico-magnéticas especiais. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos mostrar primeiro cromossomos, né, de uma bactéria, tá? Totalmente não tem a dupla hélice que nós conhecemos. E aqui, opa, não saiu isso aqui, deixa eu ver. Aqui, no caso, a fita, a dupla hélice do DNA, no nosso caso, tá? E aqui, isso tudo dentro do núcleo das nossas células, as moléculas de histonas, pelas quais o material genético envolve-o pela periferia. Só voltar aqui uma coisa. Agora sim. Tá? E aqui a gente percebe a dupla hélice do DNA, ou ácido desóxido ribonucleico, o qual, envolvendo as histonas, vai formar o nucleossoma, e assim por diante eles vão formar esses que nós chamamos de solenoides, e que na verdade vão fazer parte aqui de um gene, né? Vamos voltar. Então André Luiz diz assim: que os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula, em que se mantém
e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Então, primeiro, os cromossomos, nós vimos aqui, os cromossomos, eles apresentam uma natureza, ou seja, uma origem físio-psicossomática. Então, ele tem uma natureza física e perispirítica. Quando eu penso na natureza física e, ao mesmo tempo, psicossomática, né, pensando no perispírito, aqui é que está uma das conexões da energia nossa espiritual para o físico. Por ter essa natureza, ele vai partilhar do corpo físico pelo núcleo da célula, ou seja, as informações que vêm do plano físico ou do próprio corpo físico vindo para esses cromossomos e também, obviamente, dos cromossomos para o corpo espiritual, mas do corpo espiritual pelo citoplasma. Então, o citoplasma da célula, ele tem uma grande função de conexão do nosso corpo espiritual. Nós não ouvimos que as doenças começam no perispírito? Então, para que essa energia ou a doença no perispírito venha para o plano físico, nós vamos ter aqui, ou seja, o corpo espiritual se manifestando aonde? No citoplasma. E do citoplasma vamos ter isso vindo para onde? Para o núcleo celular. Para o nosso código genético. O gene é um segmento de molécula de DNA que contém um código para a produção dos aminoácidos da cadeia polipeptídica e as sequências reguladoras para expressão, embora no genoma humano existem grandes sequências não codificantes. Então fui ler, ok, qual a definição de um gene? É um segmento de uma molécula de DNA. Então aqui que estão que estão os códigos genéticos para a síntese das proteínas e para a construção do nosso próprio corpo. É a partir desse gene que nós espíritos nos manifestamos nesse carro físico para que tenha ali, por exemplo, a formação de uma anomalia ali no fígado, uma alteração de algumas proteínas, muda a estrutura, altera a função delas, e alterando a função nós vamos ter ali, eventualmente, uma desarmonia. Mas essas proteínas que estão alteradas, foram alteradas a partir de qual comando? Do código genético. Mas e o código genético ali? Ou melhor, quando o RNA mensageiro sai do núcleo, ou como é que isso vai acontecer? Qual é a fonte disso? O espírito. A energia do nosso corpo espiritual é que vai dar o comando para que essas células se multipliquem ou se proliferem de forma ordenada, ou eventualmente ocorra uma proliferação desordenada, que nós vamos chamar de um câncer, uma neoplasia. Então, aonde começa? Uma molécula, tá? Em uma molécula. E aqui já abre um grande viés para os estudos de física quântica, ou mesmo de física quântica, que eu estou lembrando do mecanismo da mediunidade. Mas pela física quântica nós aprendemos o seguinte, que um observador influencia no estado quântico de uma partícula, ou no estado quântico de uma molécula. E o que significa? Que em laboratório, se eu pegar uma molécula e fazer um experimento de física quântica e colocar um medidor, um sensor, só de eu colocar um sensor e estar querendo medir o estado quântico da molécula, eu já interfiro no resultado, já interfiro no estado quântico. Antes de medir, eu não sei que estado ele está, mas só de fazer uma medida eu já estou interferindo no estado que ela tem, nos níveis de energia. Muito bem. Quando pensamos aqui em uma molécula de DNA e que tem aqui um comando corpo espiritual, o nosso pensamento vai colapsar ou vai dar ali um comando no estado quântico dessas moléculas. Ou vamos pensar
dessa sequência, nessa sequência do DNA. Então não são várias moléculas que vão sofrer influência, mas a principal, inclusive a principal que enxergamos aqui, que se manifesta, né, molécula, no caso o gene, como uma antena dos tipos de pensamentos que nós temos o hábito e que vai dar o hábito ou criar a rotina de síntese de proteínas com aquela característica, o padrão normal da espécie humana, mas também o padrão conforme o nosso estado emocional. Então a gente está falando do mecanismo possível de como uma doença se estabelece ou de como uma cura se estabelece a partir da vivência da caridade, do amor. Porque quando entramos no campo do amor, da vivência de uma atitude, sem querer nada em troca, sem querer receber nem mesmo a gratidão da pessoa, aquela entrega que a gente doa. E aí me fez lembrar uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes, se houver tempo eu vou contar no final, em que ele se entrega totalmente e a gente entende com isso que no momento que a gente faz uma atitude no bem, a nossa energia é transmitida para o outro, e essa energia transmitida, alterando o estado emocional da pessoa, faz com que ela mesma lidere os seus genes para uma diferente síntese proteica. O aumento do número de anticorpos, vem da onde o comando? Vem daqui. Então nós podemos perceber que aí entra o aumento da imunidade do ser, a alteração dos tipos de células. Por isso que Jesus falava muito, a tua fé te curou. Claro, a tua fé te curou porque é com essa fé que os genes vão receber uma energia diferente. E essa energia diferente que dá o comando para a regeneração desse corpo físico. E aqui a gente percebe o código, os genes como antenas, que vão deliberar aquilo que o nosso pensamento está mandando. Então se eu pensar, eu não vou ter cura, eu não tenho cura, eu vou ficar assim mesmo, eu vou ficar com essa dor para a vida inteira, não vai dar certo, é um padrão que esses genes estão recebendo, um padrão de pensamento. Perdão, agora sim, nós recebemos a intervenção do profissional de saúde que dá a ele, devolve a ele a compreensão de que ele é responsável por si mesmo nesse sentido e que o pensamento dele pode sim alterar. Nesse caso, nós vamos ter um outro tipo, outro tipo de resultado no tratamento, ou pensando em nós mesmos, com as nossas dores ou algo assim. O nosso DNA, ou vamos pensar, os nossos cromossomos, eles simplesmente obedecem àquilo que pensamos. Materializa na forma, na sequência de aminoácidos, na cadeia de aminoácidos, ou seja, das proteínas que serão formadas, eles materializam o que sentimos e pensamos através das proteínas que animam e que estruturam o nosso ser, que fazem os hormônios. Hormônios são proteínas. Então nós temos o que? Todo o comando em todas as células do nosso corpo, todos os tipos, a partir dessas antenas aqui. E aqui a gente percebe um gene, tá? Aqui nós temos uma região chamada de exon, tá? Que ela... Primeiro aqui os exons, tá? São as sequências codificantes do nosso gene, tá? E o intron, tá? É o que vai intercalar essas sequências codificantes, tá? Que chamamos de regiões não codificantes, tá? Que são inicialmente transcritas em RNA no núcleo, mas não estão presentes
no RNA mensageiro, e aí sim aí vai toda a teoria. Né? Então aqui são as sequências não codificantes. Então tem a sequência codificante, que a biologia já conhece, a sequência não codificada, que a princípio, na verdade, sabe-se que ela tem função, mas não se conhece tão a fundo, em detalhes, as funções. Existem alguns estudos já mostrando algumas coisas importantes, e aí vem a sequência de códigos. Então aqui é que está o processo quântico ocorrendo, tá? A partir também dos nossos pensamentos, dos nossos estados emocionais. Os genes dão a característica de imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo as sucessivas as suas particularidades, as particulares disposições, e com o tempo diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução, segundo as espécies. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente, olha esse detalhe, gente, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se as células renascentes que continuavam a servi-las. Então, após o desencarne, no caso dessas consciências, dessas crisálidas de consciências, né, ou seja, esses princípios inteligentes no início, eles se justapõem às células renascentes que continuavam a servi-las. Então o processo de reencarne é direto, imediato, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória, sob orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem. Quando entramos a partir disso na genealogia do espírito, é que André Luiz nos mostra a necessidade de unirmos ciência e espiritualidade em tudo. Ele disse que com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Foi que nós demoramos 15 milhões de séculos a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Vocês acham que é muito tempo? 15 milhões de anos? 15 milhões de séculos? Não é nem 15 milhões de anos, 15 milhões de séculos. André, isso se nós fôssemos daqui. Mas a gente veio de um outro planeta. Isso se viéssemos tá daqui. Tá mais. Muito tempo, né? Realmente. Então, de vírus a bactérias até entrar no reino nominal, ou seja, começar a emitir as primeiros pensamentos contínuos nos espaços cósmicos. Porque um pensamento que a gente emite aqui vai para todo o universo. Ah, não tem limite. A intensidade sim, vai diminuindo com a distância, mas vai profundamente. Então a gente percebe que não tem como ocorrer a evolução sem que exista a providência divina. A providência divina nos sustenta há mais de 15 milhões de séculos. Isso nos faz lembrar, agora nesse momento final do nosso estudo, uma palavra de Jesus no livro Boa Nova. Num capítulo que, para quem quiser aprofundar o estudo, no capítulo Fidelidade a Deus. Acho muito interessante. Ele fala assim, que antes de nós conhecermos Deus, Ele já nos amava. Antes de nós conhecermos, Ele já nos amava. Mais ou menos nesses termos. E só ficou claro para mim nesse momento aqui. Porque realmente, durante esses 15 milhões de séculos, até agora, Deus sempre foi fiel a nós. Agora a ideia, que aí é o que ele diz aos apóstolos, e aqui comentamos, é que agora a ideia é nós sermos fiéis ao Criador.
A fidelidade, e aí o estudo de hoje é o que me traz como ensinamento pessoal, é que como é importante nós termos essa fidelidade ao Pai, a Deus, que nos sustenta todos esses milênios, ou milhões de séculos. A nossa parte agora, já estando no reino hominal, é estabelecer um vínculo mais profundo. Porque enquanto estamos no instinto, não temos consciência de nós mesmos. Mas agora, com a inteligência e a luz da razão, nós já temos condições de ter consciência de nós mesmos e até da nossa origem. Aí a importância de estarmos mais conectados àquilo que é o que nos alimenta, a fonte. E para essa conexão com a fonte, não há como negar: conhece-te a ti mesmo. Por mais que a gente trabalhe nos grupos espíritas de domingo a domingo, por mais que nós nos dediquemos à ciência de domingo a domingo, todo esse conhecimento e todo esse trabalho, para ser útil e produtivo, essa experiência, ela necessita de nós uma postura de nos direcionarmos a Ele em tudo que fizermos. No momento que estamos ali dando um curso, elaborando um e-mail na empresa, saber que existe e que pode ser um instrumento dele. No momento de encontrar um mendigo na calçada, perceber que aquela experiência pode ser útil ao nosso crescimento e do outro. Considerar sempre que o Criador nos dá base. Então, para que ter medo? Para que nos sentirmos inseguros de fazer isso ou aquilo, se há mais de 15 milhões de séculos Ele não falhou conosco? Então, por que ter medo? Então fica claro entender por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito, 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 muito mais. Muito mais. Este é um poder que nos anima, que nos faz ser vivos. Só que para aprendermos a ser Ele, a ser como Ele ou próximo, Ele nos dá um corpo físico, com bilhões e bilhões de células, bilhões de neurônios, para nós auxiliarmos na evolução desses princípios inteligentes. Cada célula é um animáculo infinitesimal, diz André Luiz. Também na evolução, só que no capítulo anterior, no 5, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. Olha só, as células do nosso fígado são princípios inteligentes. As células cardíacas também. Elas simplesmente obedecem ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Então nós temos e somos deuses para elas. Nós somos o Deus que está dando todo o comando. E aí que está o ponto, porque se de acordo com nossas emoções, o nosso campo magnético interior vibrar algo semelhante ao ambiente eletromagnético que as bactérias se proliferam, as bactérias irão se proliferar e torna-se difícil, muitas vezes, a ação do sistema de defesa dos anticorpos. Então o campo magnético das minhas emoções é propício para a sobrevivência das bactérias, ou para a proliferação da bactéria no meu fígado, ou na minha garganta? Cabe aí a pergunta. Mesmo às vezes tomando antibióticos, ou fazendo um tratamento médico, o ser não consegue, às vezes, vencer aquele quadro de infecção. Mas como está o padrão eletromagnético das suas emoções?
estão possibilitando a reencarnação dessas bactérias. Então aí que está a mudança do campo emocional, faz com que não haja um ambiente eletromagnético propício para elas viverem no corpo, ou naquela região do corpo. Porque no intestino são importantes, elas têm um papel importante. Nós somos maestros dessa orquestra chamada corpo físico. Nós somos os maestros e as batutas, pensamento e vontade. Quem quer, pode. Mas quando esse querer, essa vontade está alinhada com a vontade divina, tudo é possível e os milagres acontecem dentro de nós mesmos. Muita paz e muita alegria em todos nós. E lembremos que a alegria cura todas e quaisquer chagas e feridas que a nossa alma traz. E que antes que essas chagas se manifestem nas células, que a gente produza muita alegria antes, e agora nesse momento nós teremos uma grande oportunidade com o trabalho dos passes, podemos exercitar a alegria no momento de aplicar, e assim também sermos curados. Muita paz. Obrigado, gente. Não sei se está aberto as perguntas ainda, se atende. Está aberto as perguntas, companheiros. Existem alguns minutos. O caos do Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado por lembrar. O Dr. Bezerra de Menezes, é muito curtinho o caso, muito curto, muito curtinho. Dr. Bezerra de Menezes chegou em casa cansado do dia inteiro de trabalho, as pernas inchadas, e a sua filha estava doente. Ela estava com febre, ardendo em febre, inquieta e mal. Dr. Bezerra ali tomou um banho, jantou, já estava à noite, e ao sentar para descansar, toca a campainha. Aí quando abrem a porta, era uma mãe, uma senhora, e diz: Dr. Bezerra, a minha filha está ardendo em febre, está inquieta, e ela não está bem, passa muito mal. Por favor, em nome de Jesus, ajuda minha filha. Aí o Dr. Bezerra olhou para ela, atônito, ela estava em prantos. A esposa do doutor olhou para ele com aquele olhar: não vai. Aí o doutor, ele ficou refletindo, e aí ele afirma: a minha filha será cuidada por Jesus. Eu vou cuidar da outra filha. E saiu. Foi, aí subiu o morro, desceu o morro, sobe morro, desce morro com a mulher e chega na casa dela. Rio de Janeiro, à noite, medicou a menina, aplicou passes, deixou um dinheiro em cima da mesa e medicou e deixou a receita. A menina sarou, melhorou, e a moça disse à mãe: Dr. Bezerra, quando o senhor voltar para casa, tomara que a sua filha esteja bem, seja curada, Deus lhe pague o bem que o senhor me fez. Aí tarde da noite, o Dr. Bezerra pega as coisas, vai embora, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro, chegou em casa tarde da noite. Silêncio na casa dele. Ele ficou preocupado. Ao chegar no quarto, a esposa deitada dormindo e a filhinha dele dormindo, sem febre, curada e tranquila. Naquele momento, o Dr. Bezerra se ajoelha e agradece a Jesus por ele ter sido fiel em ajudar e curar a filha dele. E ele chora. Esse caso do Dr. Bezerra mostra o quanto a humildade e a fidelidade dele a Jesus. Porque quem de nós deixaria a própria filha doente para atender a filha de outra pessoa? Cansado, com dor na perna, inchado, ele fazia isso. Ele ia além. E acho que essa é
talvez a maior lição que eu recebi, eu saber dessa história, e tem a ver com o nosso estudo, por quê? Porque o DNA nosso, os nossos genes, recebem esse tipo de energia, desse tipo de atitude e promove a nossa cura de nós mesmos e também do outro. A fidelidade ao Cristo fez com que a filha dele fosse curada. Então ele aparentemente estaria, se fosse nos tempos de hoje, pensaríamos, nossa, caridade começa em casa, imagina, caridade começa em família. Mas espera aí, qual é a família de Dr. Bezerra de Menezes quando encarnado? Aí que está. Eram todos nós. Ele permitia que a caridade fosse julgada apenas pela consciência dele. E a consciência dele estava tranquila, porque a filha dele estava nas mãos de Jesus. Ele não foi imprudente. Aí um tipo de milagre da fé que nós, pelo menos eu, ainda desconheço. Ainda desconheço. Pode falar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar.